Olá, eu sou Rafael Seabra e vamos agora dar continuidade ao treinamento Tesouro Direto Descomplicado. Nosso módulo número 2 é Conheça os títulos públicos. Uma das principais vantagens do Tesouro Direto é a possibilidade do investidor montar sua carteira de acordo com seus objetivos, adequando prazos de vencimento e indexadores às suas necessidades. Essa já é a primeira grande diferença em comparação com a caderneta de poupança ou fundos de investimentos do seu banco. Nesses casos, você precisa apenas aplicar o dinheiro nesses investimentos e pronto. No caso dos títulos públicos, você possui várias opções de compra, que serão cuidadosamente detalhadas ao longo do treinamento. Entre os títulos públicos ofertados, o investidor deve escolher aqueles cujas características sejam compatíveis com o seu perfil e seus objetivos financeiros. Há títulos de curto, médio e longo prazo. Então, se você, por exemplo, pretende trocar de carro daqui a 2 anos, o ideal é que compre um título com vencimento deste mesmo período, que é um título de curto prazo. Já se você pretende comprar a casa ou o apartamento dos seus sonhos em 5 anos, o título também deve ter a data de vencimento próxima a este prazo, que seria um título de médio prazo. Por fim, se você pretende ter uma aposentadoria tranquila quando parar de trabalhar daqui a 20 anos, por exemplo, o título escolhido também precisa ter seu vencimento neste mesmo prazo, que seria um título de longo prazo. Trata-se de uma regra muito simples, mas que muitas pessoas ignoram. Compram títulos de longo prazo quando já sabem que vão utilizar o dinheiro em curto prazo. E por precisar resgatar o dinheiro antes do vencimento do título, podem comprometer a rentabilidade desse investimento, como expliquei no módulo passado. Agora que entendemos a importância de escolher o título com um prazo alinhado com seus objetivos, vamos conhecer os tipos de título existentes no mercado. No Tesouro Direto, você pode optar por adquirir títulos públicos pré-fixados e pós-fixados. Os títulos pré-fixados possuem rentabilidade definida no momento da compra. Isso significa que o investidor sabe exatamente o valor que irá receber se permanecer com o título até a data do seu vencimento. Para cada unidade desse tipo de título, o valor bruto a ser recebido é de R$1.000. Os títulos pré-fixados são Tesouro Pré-fixado, que antes era chamado de LTN, letra do Tesouro Nacional, e o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, que antes era chamado de NTN-F, que era a nota do Tesouro Nacional Série F. Esses títulos são indicados para o investidor que acredita que a taxa pré-fixada será maior que a taxa de juros básica da economia, a taxa Selic. Já os títulos pós-fixados possuem seu valor corrigido por um indexador. Dessa forma, a rentabilidade da aplicação depende do desempenho do indexador e da taxa contratada no momento da compra. Os títulos pós-fixados ofertados no Tesouro Direto são o Tesouro IPCA, que antes era chamado de NTN-B Principal, que era a nota do Tesouro Nacional Série B Principal, o Tesouro IPCA com juros semestrais, antes chamados de NTN-B, que era a nota do Tesouro Nacional Série B, e o Tesouro Selic, antes chamado de LFT, letra financeira do Tesouro. Eles são interessantes em cenários onde o indexador seria mais favorável aos seus objetivos financeiros. O Tesouro Nacional adotou esses nomes autoexplicativos, em substituição à sopa de letrinhas utilizada anteriormente, que mencionarei apenas em caráter informativo durante o treinamento. A seguir, vou explicar as características de cada título ofertado no Tesouro Direto. O Tesouro Pré-fixado, tá? Como dito anteriormente, o Tesouro Pré-fixado, antes chamado de LTN, é, como o próprio nome já diz, um título pré-fixado, o que significa que possui rentabilidade definida no momento da compra. Esse título possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a aplicação e recebe na data de vencimento do título o valor de face, que é o valor investido somado à rentabilidade. Por se tratar de título pré-fixado, o investidor sabe exatamente o retorno do título se carregá-lo até a data de vencimento. Em outras palavras, se permanecer com o título até o momento do resgate, sem vendê-lo antecipadamente. Então as principais características são: o investidor sabe exatamente a rentabilidade a ser recebida até a data do vencimento, o investidor sabe exatamente o valor bruto em reais a ser recebido por uma unidade de título na data do vencimento,
que é R$ 1.000 para cada título que você tiver. Ele tem um fluxo simples, que é uma aplicação e um resgate. Ele tem a maior disponibilidade de vencimentos para negociação no Tesouro Direto. E, por fim, ele é indicado para o investidor que acredita que a taxa pré-fixada será maior que a taxa de juros básica da economia naquele mesmo prazo do título. Agora vamos falar do Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. O Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, que antes era chamado de NTN-F, é um título pré-fixado, assim como o Tesouro Pré-fixado. Neste caso, o investidor sabe exatamente o retorno do título se carregá-lo até a data de vencimento. Entretanto, no caso do Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, o investidor recebe um fluxo de cupons semestrais de juros, que será explicado em detalhes mais à frente, o que pode possibilitar aumento de liquidez e reinvestimentos. As principais características dele são: o investidor sabe exatamente a rentabilidade a ser recebida até a data de vencimento, o investidor sabe exatamente o valor bruto a ser recebido por unidade de título na data do vencimento, que é R$ 1.000 para cada título. Ele é indicado para o investidor que deseja obter um fluxo de rendimentos a cada 6 meses, são cupons de juros, a uma taxa de juros pré-definida antes do vencimento do título. E por fim, ele é indicado para o investidor que acredita que a taxa pré-fixada será maior que a taxa de juros básica da economia. Agora vamos falar do Tesouro IPCA com juros semestrais. Anteriormente chamado de NTN-B, este título permite ao investidor obter rentabilidade em termos reais, mantendo seu poder de compra ao longo do tempo, se protegendo de flutuações do IPCA, que é o índice que mede a inflação no Brasil. Além disso, o investidor recebe um fluxo de cupons semestrais de juros, o que aumenta a liquidez, possibilitando reinvestimentos. Então, suas principais características são: ele proporciona rentabilidade real, acima da inflação. Ele é indicado para o investidor que deseja obter um fluxo de rendimentos periódicos, recebendo cupons semestrais. É indicado para o investidor que deseja uma rentabilidade pós-fixada indexada ao IPCA, que é o índice de inflação do país, mais uma vez falando. E por fim, ele é indicado para o investidor que deseja fazer poupança de médio a longo prazo, inclusive para aposentadoria, compra de casa própria, entre outros. O Tesouro IPCA ele era chamado de NTN-B principal. É um título semelhante ao Tesouro IPCA com juros semestrais, ou seja, permite ao investidor obter rentabilidade em termos reais. Quando a gente fala em termos reais, é acima da inflação, tá? Mantendo seu poder de compra ao longo do tempo, se protegendo de flutuações do IPCA, mais uma vez, o índice que mede a inflação do Brasil. Porém, ele não oferece cupons semestrais de juros ao investidor. Então, resumindo, suas principais características são: ele proporciona rentabilidade real, acima da inflação. Ele é indicado para o investidor que deseja fazer poupança de médio a longo prazo, inclusive para aposentadoria, compra de casa própria, entre outros. Ele possui um fluxo simples. Você aplica uma vez e depois resgata tudo no final, sem pagamento de cupons. Ele traz mais conforto ao investidor, pois suprime a preocupação e o trabalho necessários ao reinvestimento e reduz o custo de transação, por você não ter que reinvestir a cada 6 meses os cupons recebidos. E ele tem uma formação de preço simplificada, com metodologia de cálculo mais fácil para o investidor em relação ao Tesouro IPCA com juros semestrais, que paga cupons de juros semestrais. Agora vamos falar do último título, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, antes chamado de LFT, é um título pós-fixado cuja rentabilidade segue a variação da taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia brasileira. Sua remuneração é dada pela variação da taxa Selic diária registrada entre a data de liquidação da compra, ou seja, a data que de fato você efetuou a compra, e a data de vencimento do título, acrescida se houver de ágio ou deságio no momento da compra. O Tesouro Selic é indicado para o investidor que deseja uma rentabilidade pós-fixada indexada à taxa de juros da economia, que é a taxa Selic. Além disso, o valor de mercado do Tesouro Selic apresenta baixa volatilidade, evitando perdas no caso de venda antecipada. Mas também por isso sua rentabilidade tende a ser mais baixa que os demais títulos. O Tesouro Selic possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz uma aplicação e recebe o valor de face, que é o valor investido somado à rentabilidade, lá na data do vencimento do título. Então, resumindo, suas principais características são: ele é indicado para um investidor que deseja uma rentabilidade pós-fixada indexada à taxa de juros da economia,
a taxa Selic. Ele possui um fluxo simples. Você aplica uma vez e retira tudo no final. Então ele tem uma aplicação e um resgate. E ele é o único título que não possui rentabilidade negativa em caso de resgate antecipado. Então, por exemplo, se você pensa em investir em títulos públicos, mas não sabe exatamente quando vai tirar o dinheiro, é sempre bom ter uma parte no Tesouro Selic. Caso você precise fazer um resgate antecipado, você não vai perder rentabilidade. Ele não tem o risco disso acontecer. Talvez você ainda esteja um pouco confuso, mas isso é ótimo. No início, tudo isso pode parecer difícil, mas não é. Lembre-se que você está saindo da sua zona de conforto para investir em algo muito melhor e mais rentável. Portanto, tenha paciência e dedique parte do seu tempo para aprender a investir, pois a aquisição de conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer em qualquer área da sua vida. E com seu bolso não é diferente. Os próximos módulos serão mais práticos, possibilitando assim uma dinâmica maior para seu aprendizado. O propósito deste treinamento é que você assuma o controle dos seus investimentos de uma vez por todas, parando de perder dinheiro e de pagar taxas altíssimas a seu banco. Saiba que este investimento pode fazer a diferença entre uma aposentadoria tranquila e estável ou dependente do INSS e dos seus filhos, e tenho certeza que você prefere a primeira opção. No próximo módulo, vou responder a duas das suas maiores dúvidas. A dúvida 1 será: quais os custos desses investimentos? E a dúvida 2, como escolher a corretora para investir no Tesouro Direto. Até lá!